de nosso palestrante, Coronel Valdir Figueiredo, nos orientando naquela ocasião sobre as adversidades do período chuvoso que se aproxima. A meu lado se encontra o nosso superintendente Everton Campos, que, representando o nosso presidente, Dr. Marcos Vinícius, também deseja fazer uma interlocução com vocês. Por favor, Everton. Olá, bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, Dr. Marcos Vinícius, presidente da Associação Mineira de Municípios, nós damos boas-vindas a todos vocês. Quero aqui já agradecer ao Coronel Valdir Figueiredo pela disponibilidade, Coronel, de vir falar para Minas Gerais, né, a importante ação que a Defesa Civil tem, principalmente nesse período agora, né? Anteontem eu estava em Brasília e tive a oportunidade de conversar com o nosso SEDEC Nacional, o Coronel Alexandre Lucas Mineiro, e nós estávamos falando exatamente desse evento de hoje, né, da importância da qualificação, do alinhamento de informações que são necessárias nesse momento, né? Minas Gerais já teve alguns adventos esse ano e é importante que cada município esteja preparado, né, com seu CompDEC, com as ações de resposta já prontas para qualquer adversidade que vier a acontecer. Já adianto que o Coronel Alexandre nos colocou lá a informação de que aqueles municípios que ainda não têm um CompDEC, ou que têm um CompDEC, mas não fizeram o curso do ENAP, né, aquele curso básico do ENAP, eles já estão com certa dificuldade para receber o kit, aquele kit que vem com a caminhonete, com os coletes, para o próximo ano. Então, o município que não tem esse curso feito pelo ENAP, é importante que se faça, né, porque vai ser uma dos requisitos básicos para essa parceria com o governo federal no próximo ano. E a parabenizar a todos aí pela iniciativa de estar conosco aqui e desejar aí um bom bate-papo aí com o nosso Coronel Valdir. Sugue bastante informação dele, porque o homem tem competência para tal. E com o nosso amigo Licínio Xavier aqui, que está aqui na MM, já à disposição de atender a todos vocês aí. Um forte abraço e um bom bate-papo aí. Muito obrigado. Ok, Everton, obrigado. Em sequência, eu fiz um repasse em casa na lista de presentes, de inscritos, e percebi que há uma série de municípios e representantes municipais novatos. E é costume da casa a gente sempre apresentar um vídeo institucional para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da casa, o que a casa possa oferecer para cada um de vocês enquanto município. Por favor, Rodrigo. A Associação Mineira de Municípios, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, em uma diretoria composta por 45 prefeitos de todas as regiões de Minas Gerais, é considerada a maior entidade estadual municipalista do país. Perto de completar 70 anos, além da forte representatividade municipalista, a MM possui um corpo técnico que auxilia diariamente os gestores públicos em todas as áreas temáticas que envolvem os municípios. Na qualificação da gestão municipal, são mais de 50 cursos oferecidos nas mais diversas áreas, além do reconhecimento aos municípios com o Prêmio Mineiro de Boas Práticas para a Gestão Pública Municipal. Visando a economicidade nas cidades mineiras, a MM oferece serviços como o Diário Online, que gera até 80% de economia em suas publicações, e o AMM Licita, plataforma gratuita e inovadora para os processos de compras e licitações municipais. Por todo o interior de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte e em Brasília, a MM estará sempre defendendo os municípios e os resultados conquistados, com certeza, têm impactos positivos na vida de todo cidadão mineiro. Associação Mineira de Municípios. Somos 853. Somos Minas Gerais. Juntos, somos muito mais. Muito bem. Passo, então, a palavra agora para o Coronel Valdir, ele que é subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. Coronel, por favor, o tempo é do senhor. Seja bem-vindo à casa.
Muito obrigado, Licídio. Para nós é um grande prazer estar reunido nessa manhã com todos vocês. Gostaria inicialmente de parabenizar a MN pela iniciativa e agradecer aí a participação de tantas pessoas que representam as diversas regiões do estado de Minas Gerais e que naturalmente compartilham conosco uma ansiedade em relação ao período chuvoso e os impactos que ele traz na vida das pessoas, não só para o nosso município de Belo Horizonte, mas para todas as cidades. Então, para a gente é um prazer estar aqui, viu, Everton, e participar desse bate-papo. Eu espero que seja uma coisa bastante descontraída, uma coisa bastante tranquila, todos se sintam à vontade para perguntar. Eu vou projetar uma tela aqui para que nós possamos iniciar, porque nós temos muitos assuntos a falar, muitos assuntos importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês. A proposta nossa hoje aqui é falar sobre a gestão de riscos de desastres e não falar simplesmente sobre o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, porque a gente sabe que a realidade de muitos municípios é bastante distinta da nossa capital. Nossa capital tem 2,5 milhões de habitantes, tem uma estrutura de proteção e defesa civil que muitas vezes, aliás, nenhum município, acho que no estado tem. Mas o que ocorre é que os nossos problemas são muito parecidos. Então, agradecer aí a participação de todos, compartilhar essa angústia que eu sei que muitos de nós têm em relação à imprevisibilidade dos fenômenos da natureza, principalmente relacionados às chuvas, às tempestades, os vendavais, as quedas de granizo, que causam vítimas, que causam prejuízos enormes em todos os locais. E nós estamos vivendo hoje uma realidade global, bastante distinta, bastante diferente, e o objetivo nosso aqui é compartilhar com vocês o que Belo Horizonte faz na gestão de riscos e desastres e que, de certa forma, também eu acho que aprender um pouco com as experiências dos nossos municípios, das nossas cidades pequenas, que têm problemas muito semelhantes, diferentes apenas em escala, mas muito, muito semelhantes, mesmo porque a legislação que se aplica a todos os municípios do Brasil é federal. Nós temos legislações estaduais e temos doutrinas internacionais que também se aplicam na gestão de riscos e desastres. Lembrar aqui aos senhores que a gestão de riscos e desastres ela passa por uma série de aspectos que são muito importantes. O sumário hoje da nossa apresentação é simples, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentação legal e doutrinária, sobre o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil que nós temos em Belo Horizonte, desastres que são recorrentes em Belo Horizonte, falar um pouquinho sobre a gestão de riscos de desastres e a participação comunitária. Por fim, concluir e termos aí uma palavra livre para que todos possam perguntar, tirar dúvidas, compartilhar suas experiências. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de gestão de riscos e desastres, nós não podemos esquecer de citar as principais referências internacionais que existem hoje para essa matéria. E essas referências doutrinárias, essas doutrinas, elas estão muito bem consolidadas nas conferências internacionais de redução de riscos e desastres da Organização das Nações Unidas. Nós temos um escritório de redução de riscos de desastres. Esse escritório ele se reúne de 15 em 15 anos e emite, né, as observações, os marcos de ação em suas conferências. Então, Belo Horizonte utiliza justamente esses marcos de ação que hoje nós temos o marco de Sendai, nós tínhamos até 2015, o Marco Diogo, que é um documento também muito interessante, que eu sugiro que quem puder faça uma leitura atenciosa. O Marco de Sendai foi elaborado em 2015 e vigora até 2030, são 15 anos. O objetivo principal é esse aqui, é reduzir substancialmente os riscos de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência, ativos econômicos, físicos, sociais, culturais, ambientais, pessoas, empresas, comunidades e países. É uma amplitude muito grande desse objetivo que nós temos aí com o Marco de Sendai. E para que possamos entender um pouco melhor o que se pretende com a elaboração desses marcos de ação da Organização das Nações Unidas, nós trouxemos aqui um quadro com 7 metas que são estabelecidas lá no Marco de Sendai e que eles se alinham diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do planeta.
dentre eles aí a erradicação da pobreza, a mudança, as mudanças climáticas, que também fazem parte de um objetivo desse marco de ação, de combate ou de adaptação a essas mudanças climáticas, e também termos cidades sustentáveis. Então, quando a gente fala de gestão de riscos e desastres em defesa civil, nós estamos falando de algo muito maior, que é justamente a preservação das condições de segurança, de qualidade de vida de toda a população. E é difícil nós falarmos de gestão de risco e desastre sem termos um entendimento mais claro do que entendemos por risco, tá? Em Belo Horizonte, a gente entende por risco, naturalmente, a probabilidade de ocorrência de algum evento adverso. E nós temos uma equação que exemplifica muito bem isso aí, matematicamente, a gestão do risco. O risco, ele é um produto de ameaças vezes vulnerabilidades e por exposição. Então, se nós conseguimos reduzir as nossas ameaças, conseguimos reduzir as nossas vulnerabilidades, ou não nos expormos a riscos, nós estaremos fazendo uma gestão de risco eficiente. Então, reduzir essa probabilidade de ocorrência do evento desastroso é o nosso objetivo. Aí, didaticamente, nós colocamos aí essa figura que nos dá uma visão bastante interessante sobre a gestão de risco de desastre. No caso nosso aqui, nós temos o ratinho, né, que tem o desejo incontrolável de comer o queijo para a sua sobrevivência, mas existe uma ameaça, que é justamente essa ratoeira. E para evitar o impacto da ação da ratoeira sobre a cabeça dele, ele utiliza o quê? Um capacete, uma medida mitigadora de riscos. Então, a gente espera que vocês percebam que reduzir ameaças, reduzir vulnerabilidades e reduzir exposição ao risco são os 3 fatores fundamentais para que nós tenhamos uma gestão de risco eficiente. Agora, o que é desastre? Para a gente falar de gestão de desastre, sem entendermos o que realmente temos em defesa civil como um conceito de desastre, né, é importante a gente ter esse alinhamento. E nós entendemos em defesa civil que desastres não são apenas eventos catastróficos, como essa foto aí nos mostra, um rompimento de uma barragem em Brumadinho. Né? O nosso entendimento ele é muito mais amplo, porque desastre é o resultado de qualquer evento adverso, normalmente natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável. E dessa interação, nós temos o quê? Danos humanos, materiais, ambientais, além de consequentes prejuízos econômicos. Então, a nossa vida ela se amplia muito quando entendemos que, muitas vezes, um acidente automobilístico, ele é, sim, um evento de desastre, de proteção e defesa civil. Muitas vezes, nós simplesmente associamos desastres de massa. Não, mas quem perde um familiar num acidente de motocicleta, quem perde um parente em decorrência de uma contaminação de arbovirose, um dengue, chikungunya e outras doenças, sim, tudo isso são desastres, tudo isso causa prejuízos enormes para a sociedade e, quiçá, para as pessoas que estão diretamente envolvidas, né? As famílias perdem, muitas vezes, o provedor daquela família, perdem o pai, crianças ficam órfãs, tudo isso são desastres que se somam e causam grandes prejuízos na sociedade. E, por fim, é importante nós termos um entendimento claro do que seja a defesa civil, porque muitas vezes as pessoas associam a defesa civil a um órgão responsável pela gestão de riscos na cidade, que tem que fazer ações de mitigação, de prevenção, para eliminar os riscos de desastre da cidade. E associam, muitas vezes, isso ao órgão. No nosso caso, em Belo Horizonte, nós temos uma subsecretaria de proteção e defesa civil. Em vários municípios, nós temos as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. E o nosso entendimento, pelo que existe na legislação, é mais amplo ainda, porque a defesa civil não é um órgão. Defesa civil é um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, recuperativas. E o objetivo dessas ações é evitar e minimizar os efeitos dos desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade. Então, isso não é uma tarefa de apenas um órgão, é uma tarefa de vários órgãos
E é por isso que nós temos em Belo Horizonte o que a gente chama de uma visão de atuação sistêmica do poder público nas ações de proteção e defesa civil. Defesa civil, a gente percebe que ela se desenvolve, está prevista lá na Lei 12.608, que estabeleceu a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo de prevenção. A prevenção se destina a eliminar as causas dos desastres, as ameaças. Ou seja, toda vez que você elimina uma ameaça, você acaba evitando que aquele desastre ocorra. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos eliminar as ameaças. Por exemplo, fenômenos da natureza, nós não temos controle sobre fenômenos da natureza. Nós não temos controle sobre a chuva, sobre o vento, sobre o raio. Nós não temos controle sobre esses fenômenos. Então, a possibilidade dessas ameaças nos afetarem é real. Então, quando nós não temos condição de prevenir, eliminar as causas dos desastres, nós temos o dever de minimizar os seus impactos. Aí nós temos ações de mitigação. E as ações de mitigação não são garantia de que esses desastres não vão acontecer. Sim, são ações que tendem a eliminar os impactos, diminuir os impactos ou a possibilidade de ocorrência do desastre. Para isso, é necessário que estejamos preparados. Então, nem todos os desastres são possíveis de serem prevenidos, ações mitigadoras devem ser desencadeadas e, acima de tudo, é importante que todos nós estejamos preparados, porque os desastres acontecem, aconteceram e vão acontecer. Então, não podemos ser inocentes. E a quarta fase de atuação da Defesa Civil é na resposta, ou seja, no socorro àquelas pessoas após a ocorrência do desastre. A quinta e última fase de atuação da Defesa Civil é na recuperação, na reconstrução daquilo que foi danificado. Então, as três fases de defesa civil que acontecem antes da ocorrência dos desastres são, em síntese, as mais importantes. Por quê? Prevenir, mitigar e preparar significa evitar desastres. Isso, normalmente, é 7 vezes mais barato do que atuar na resposta e na reconstrução. Então, é o foco em Belo Horizonte que nós temos, estão nas 3 primeiras fases de atuação da Defesa Civil. Aí nós vamos lá para o artigo 2º da Lei 12.608, que estabeleceu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E o artigo 2º, ele é muito claro. É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, adotar as medidas necessárias à redução de riscos de desastres. Ou seja, é um sistema, não é apenas uma ação de responsabilidade isolada de um determinado ente da federação, mesmo porque medidas precisam ser tomadas no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal também. Então, a lei ela é muito clara, não é um facultativo, é um dever nosso adotar as medidas de redução de risco de desastres. E é exatamente o que nós dissemos para os senhores e para as senhoras aí, em relação ao que prevê o Marco de Sendai como um dos seus principais objetivos. Aqui, apenas para contextualizar, para a gente entender um pouco mais da realidade de Belo Horizonte, como eu disse, não é muito diferente da realidade de muitos municípios do nosso estado e do nosso país, e nem no mundo também, né? Belo Horizonte é uma cidade muito bonita, que se estabeleceu há mais de 100 anos atrás aqui, próximos de uma cadeia de montanhas, que é a Serra do Curral. Essa Serra do Curral, que é o cartão postal nosso, de muito orgulho, muito bonita a serra, ela tem 1.352 metros de altitude no seu maior pico. E o centro onde Belo Horizonte, digamos, começou, né, e hoje é o centro comercial de Belo Horizonte, a Praça 7, ela fica a uma altitude de 885 metros. Isso nos dá um desnível de 467 metros em apenas 2,9 quilômetros. Ok? Então, nós temos uma cidade com características de relevo acidentado e que, nos momentos de chuvas fortes, realmente ela sofre impactos em decorrência da ocupação histórica aí do território, né? Nós tivemos muitas ocupações em encostas, criações de vilas, até mesmo de moradias de classe nobre em encostas. Nós tivemos um processo de permeabilização do solo ao longo de dezenas de anos. Tivemos também aí a construção de grandes avenidas em leitos de córregos,
e que naturalmente propiciam aí o risco para as enchentes, os riscos hidrológicos e também os riscos geológicos nas áreas de encosta, principalmente nas áreas de vilas, onde as pessoas muitas vezes não utilizam de forma correta as normas técnicas de engenharia, com construções mais simples, mais baratas e que acabam potencializando os riscos. Para a gente entender um pouco melhor a realidade de Belo Horizonte, nós temos aí a malha hidrográfica. É uma região, é uma cidade ricamente vascularizada, com canais, córregos, são 700 quilômetros de córregos, 200 estão canalizados, ou seja, as pessoas não têm condição sequer de ver em que nível a água está naquele córrego e até que ponto pode haver o transbordamento desses canais. 200 quilômetros em leitos abertos e 300 quilômetros em em áreas de proteção ambiental. Belo Horizonte é uma cidade que tem, por característica, realmente sofrer com riscos de enxurradas, de alagamentos, de inundações, em razão dessa malha hidrográfica bastante vascularizada. Belo Horizonte tem um grupo gestor de riscos de desastres. Esse grupo gestor cumpre uma orientação da própria Lei 12.608, que recomenda uma adoção de gestão sistêmica e integrada das ações de proteção e defesa civil. O Grupo Gestor de Riscos de Desastre, para quem não conhece, é um grupo que se reúne todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, para acompanhar as previsões meteorológicas que nós temos para a semana, os efeitos dos desastres ocorridos durante o final de semana e implementar ações de respostas, ações preventivas, ações mitigadoras, para que esses fenômenos climáticos que podem acontecer e para que os desastres que já aconteceram não tenham um aumento dos seus impactos. Então, nesse grupo, nós temos uma coordenação pela Secretaria Municipal de Governo, secretário Valadão, que já foi secretário de Obras, é uma pessoa extremamente competente, conhece bastante a nossa cidade. E as coordenadorias regionais, elas têm um papel muito importante, porque a gente costuma falar que a vida acontece na cidade, a vida acontece no território, ela não acontece na União, não acontece no Estado. As pessoas vivem nas cidades. Belo Horizonte tem 80 pontos de alagamento distribuídos em todas as suas regionais. Então, é muito importante que nós tenhamos uma atuação local, uma atuação no território, junto com as pessoas. Né? A ação ela se torna efetiva quando nós temos um acompanhamento permanente do que está acontecendo, de fato, no território. E o GGRD é uma instância de decisão estratégica no âmbito do poder público municipal, né? O nosso prefeito Fuad sempre nos dá todo o apoio, e lá nós temos um encontro com todas as empresas, com todos os órgãos da prefeitura, para a tomada de decisões, porque quem está no barro, quem está no risco iminente, tem pressa. O poder público realmente ele tem um trâmite burocrático que muitas vezes se torna lento, se torna moroso, mas, na realidade, quando nós tratamos do risco de desastre, nós falamos aí do bem maior, que é a vida. E, realmente, os trâmites burocráticos precisam ser cumpridos, mas não podem ser obstáculos para ações concretas e realmente decisivas que venham a preservar vidas. Esse aqui é o nosso organograma do GGRD. O nosso comandante em chefe é o prefeito. Esse organograma ele não existe na estrutura organizacional da prefeitura. Ele é uma aplicação da Lei 12.608, seu artigo 4º, que fala lá da atuação sistêmica dos órgãos, da responsabilidade que nos cabe, inclusive, no artigo 8º dessa mesma lei. Então, o GGRD é uma instância de assessoramento do nosso prefeito, em parceria com a sociedade civil, para a tomada de decisões de caráter emergencial em situações de riscos de desastres. E, como vocês viram, a topografia de Belo Horizonte ela contribui muito para que nós soframos com as chuvas justamente nesse período chuvoso, o mais intenso aí no mês de dezembro e mês de janeiro. Faz parte desse GGRD todas as secretarias municipais, todas as empresas públicas, órgãos de trânsito, comunicação, defesa civil, mobilidade, guarda municipal e também os nossos voluntários. Nós temos núcleos de alerta de chuva,
que são comunidades que vivem em áreas de risco hidrológico e que participam com o poder público no compartilhamento aí das suas angústias, nas demandas de intervenções emergenciais, de socorro, inclusive, e também os núcleos de defesa civil nas áreas de encosta, nas áreas de risco geológico. Então, é o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil previsto na legislação, colocado de uma forma bastante direta e bastante prática dentro da estrutura do município. A gente sempre fala que a atuação ela deve ser de forma sistêmica. Então, quando a gente coloca aí uma representação de todos os órgãos da prefeitura que participam de ações de proteção e defesa civil, como essa máquina de muitas engrenagens, nós precisamos entender que não existe uma engrenagem mais importante do que a outra. Cada órgão tem sua competência, tem sua responsabilidade, tem atribuições previstas em lei, e nunca, numa gestão eficiente de desastre, nós teremos um único órgão capaz de resolver todos os problemas da cidade. Nós temos problemas aqui que passam pela mobilidade, temos problemas que passam pela segurança, temos problemas que passam pela realização de obras, temos problemas que passam pela assistência social, nós temos que ter a participação aí dos concessionários de serviços de utilidade pública, CEMIG, GASMIG e todas as prestadoras de serviços. Nós precisamos entender que precisamos trabalhar de forma conjunta com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, com todos os órgãos do Estado que têm atribuições também concernentes à gestão de risco. E a gente não pode deixar de dizer também que a sociedade civil tem um papel muito importante, e nós vamos falar bastante sobre isso aqui na frente, mas não podemos deixar de citar os trabalhos que nós temos com o IBAP, a ABS, a BNS, né? São órgãos muito importantes que ajudam muito o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em Belo Horizonte. Qual que é o objetivo que nós temos em Belo Horizonte? É ter uma cidade resiliente, é cumprir o que está previsto lá no MCR 2030, é o Movimento Cidade Resiliente da ONU, que nós participamos. Eu acho que todos os municípios de Minas Gerais deveriam participar. E uma cidade resiliente não é uma cidade onde não ocorrem desastres. Uma cidade resiliente é aquela que é capaz de superar os obstáculos, as dificuldades, os impactos dos desastres, se reerguer, diminuir os prejuízos, as perdas, ter segurança para o seu cidadão. Então, uma cidade resiliente não é uma cidade onde não ocorrem desastres. É uma cidade que é capaz de superar as dificuldades o mais rápido possível. Aí é interessante a gente falar um pouquinho para os senhores, que eu acho que é muito parecido também com vários municípios aí. A climatologia que nós temos em Belo Horizonte. Belo Horizonte recebe durante todo o período chuvoso, aliás, todo ano, né, anualmente, cerca de 1.600 milímetros. Nós temos um período chuvoso que se inicia normalmente no mês de outubro e se estende até o mês de março. Os meses que nós temos mais chuvas são, naturalmente, o mês de dezembro, com 360 milímetros aproximadamente, e o mês de janeiro, com 330. Okay? Isso é o que, historicamente, de 1981 até 2010, a climatologia registrou. O fato é que a gente percebe que, muitas vezes, esses fenômenos têm ocorrido de forma abrupta, de forma extrema. E aí nós solicitamos à nossa diretoria de meteorologia, e participamos juntamente com o nosso meteorologista, de um estudo sobre o que vem ocorrendo em Belo Horizonte nos últimos 10 anos. O que nós concluímos foi isso aqui que a gente mostra para vocês. Nós conseguimos mapear 971 eventos de chuvas em Belo Horizonte. Ou seja, todo dia que choveu, nós identificamos e registramos a quantidade de chuva que caiu em 24 horas. Desses 971 eventos, nós conseguimos registrar 452 eventos com chuvas de até 20 milímetros, de 1 a 20 milímetros. Chuvas de 21 a 40 milímetros foram registrados 272 eventos. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para esses eventos aqui, que são eventos de 90 a 100 milímetros. Nós tivemos 33 eventos. Eventos de 90 a 100 milímetros, para quem não sabe, 90 milímetros representa 90 litros de água em um espaço de 1 metro quadrado, no nosso caso aqui, em 24 horas. O que ocorre é que, muitas vezes, esses 90 a 100 milímetros, eles podem cair em 1 hora, em 2 horas.
né? Nós já tivemos aqui pancadas de chuvas que chegaram a 70 milímetros em menos de meia hora. Então, são eventos que são realmente causadores de desastres em qualquer cidade do mundo. Não é de Belo Horizonte, não, é do mundo. E a gente tem visto, ao longo dos anos aí, um aumento dessa frequência de o que nós chamamos de eventos extremos. Nós registramos aqui em Belo Horizonte, nos últimos 10 anos, 33 eventos extremos, com eventos que passaram de 200 milímetros em 24 horas. Aqui nós fizemos uma avaliação de como esses 33 eventos, acima de 90 milímetros, ocorreram em 24 horas nos últimos 10 anos. E o que a gente percebe é que, nos últimos 3 anos, pelo menos 51% desses eventos ocorreram nos últimos 3 anos. Então, a gente pode inferir aqui uma tendência de aumento da intensidade e da frequência desses eventos extremos. A gente tinha na cidade, muitas vezes, chuvas que caíam de forma mansa, de forma tranquila ao longo do dia inteiro. Esses tipos de chuvas persistentes, contínuas, normalmente não causam tantos danos, mas a gente tem percebido chuvas muito fortes, muito concentradas, e que naturalmente causam impactos na cidade. Isso não é só em Belo Horizonte, é no estado inteiro e no Brasil. E a gente não pode deixar de citar aqui o que ocorreu em Minas Gerais no ano passado. Nós tivemos quase 200 pontos de interdição de rodovias, nós tivemos muitos municípios decretando situação de emergência, nós tivemos, inclusive, inundações em áreas tipicamente secas do norte de Minas, nós tivemos tragédias no Recife, tragédias na Bahia, tragédias em Petrópolis, tragédias no Rio de Janeiro. Então, isso nos inspira a cada dia estarmos mais atentos à possibilidade de ocorrências de eventos extremos. Ou seja, precisamos estar preparados porque as ameaças estão aí. E o que ocorre em Belo Horizonte são desastres que eu acho que ocorrem em qualquer lugar. Inundações bruscas, decorrentes justamente desse grande volume de pluviosidade, que transformam as avenidas em grandes rios, e, logicamente, traz um impacto muito grande na mobilidade e risco de vida de carros sendo arrastados e pessoas perderem suas vidas. Um outro problema que nós temos muito recorrente em Belo Horizonte são as obstruções dos sistemas de drenagem na cidade. É uma questão de educação. Muitas vezes as pessoas acham que jogar lixo na rua é um ato simples e que a responsabilidade de limpeza é do município. Não é não. Na realidade, quando nós jogamos lixo na rua, nós contribuímos para a ocorrência dos alagamentos, das inundações, das enxurradas, e que muitas vezes vitimam essas próprias pessoas que passam na rua e jogam o lixo de forma não adequada. Então, o descarte correto do resíduo sólido ele é extremamente importante na manutenção da segurança dos sistemas de drenagem para evitar riscos de alagamentos, inundações e, naturalmente, vitimar pessoas e causar prejuízos. As árvores são um problema. Isso aí a gente não tem dúvida. Mas nós não podemos deixar de considerar que as árvores têm um valor paisagístico, têm um valor de equilíbrio ambiental, têm um valor de equilíbrio na temperatura, na umidade, no conforto, na salubridade e na beleza da cidade. Então, as árvores são seres vivos. Elas nascem, elas crescem, florescem, dão frutos e morrem também. Então, a boa gestão das árvores que estão pela cidade, principalmente em tempos de fenômenos extremos, onde rajadas de vento nós estamos verificando em Belo Horizonte que quase chegam a 100 km por hora, podem causar a queda dessas árvores. Mesmo com uma manutenção preventiva eficiente, que a gente sabe que Belo Horizonte faz uma manutenção preventiva muito eficiente de todos os espécimes que hoje já somam mais de 470 mil árvores na cidade, mesmo com essa manutenção, nós precisamos ficar atentos porque as rajadas de vento podem derrubar árvores, podem causar vítimas. Mas são elementos extremamente importantes para a nossa vida na cidade. A gente vai ver mais à frente, inclusive, como um fator de equilíbrio ambiental, né? A retirada da cobertura vegetal, ela expõe o solo ao ressecamento, acelera todo o processo de vaporização, produz erosão, enxurrada, inundação. Então, as árvores elas têm um papel fundamental na nossa própria sobrevivência.
Outros problemas que nós temos em Belo Horizonte, e acho que são comuns em várias áreas, é a ocupação de encostas com riscos, né? Então, é muito importante a gente entender que locais onde nós temos riscos geológicos não devem ser ocupados, principalmente porque eventos de natureza geológica muitas vezes não dão um aviso tão claro. Muitas vezes as pessoas são surpreendidas com o deslizamento da encosta, principalmente em dias que nós temos um grande volume de chuva e de forma persistente. Então, as intervenções feitas em encostas, o monitoramento dessas áreas, não permanecer nessas áreas é fundamental. A própria nossa Lei 12.608 estabelece como uma diretriz o combate à ocupação de áreas de risco. As pessoas precisam entender que ocupar uma área de risco não significa garantia para a sua moradia. Na realidade, ele acaba colocando em risco a sua própria vida. E é preciso que o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de todos os municípios alertem as pessoas para esse risco. Não se coloquem em situações em que você tenha o risco geológico tão potencializado como a gente vê nessa foto aí. Da mesma forma, os locais de risco hidrológico. Nós precisamos entender que as pessoas não deveriam estar ocupando áreas como essas aí que nós vemos aí, que são leitos de córregos, dentro da bacia de inundação. Mas é importante saber que essas pessoas não estão ali por acaso ou porque querem, estão ali porque não tem uma outra opção, não tem um local mais adequado. Então, nós precisamos, enquanto Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, entender essa realidade, que é uma evolução histórica, não é um problema de um governo, é um problema de toda uma evolução histórica da sociedade, tentar retirar o máximo que nós pudermos dessas pessoas, dessas áreas de risco, entendendo que elas têm a sua dignidade, o direito à moradia que deve ser preservado. Um outro problema que nós temos em Belo Horizonte, que eu acredito que também existe em várias cidades, são em relação às obras. Muitas vezes, os nossos projetistas, os nossos engenheiros, no afã de ampliar a ocupação máxima do território, do terreno, desculpe, promovem escavações e muitas vezes não fazem as contenções adequadas. E o pior, né? O cronograma de obra ele sempre acaba direcionando essas etapas cruciais aí, coincidentemente com o período chuvoso. Então, muitas vezes, não dá tempo de se concluir as contenções e os nossos engenheiros são surpreendidos aí com desabamentos de muros, de contenções, de casas, e muitas vezes vitimam pessoas. Então, é preciso um trabalho muito forte junto ao CREA-MG, nas entidades de classe da engenharia. Isso Belo Horizonte tem feito de maneira muito brilhante. Nós temos um convênio com o CREA-MG, na fiscalização do CREA, nos trabalhos da Defesa Civil, de forma preventiva. Porque muitas vezes, quando um engenheiro se depara com uma situação dessa, não há script da engenharia, estudo da engenharia que fala, olha, e agora, o que eu faço? Né? Então, é preciso a gente entender que é preciso dar apoio a esses profissionais aí que se colocaram nessa situação de risco, que envolve responsabilidade não só civil, mas também responsabilidade criminal. Muros e contenções. Uma cidade que tem uma topografia como Belo Horizonte, eu acho que muitas outras cidades também têm, sofrem com esse problema. As estruturas de contenção, os muros, eles precisam de manutenção permanente. Os sistemas de drenagem precisam estar limpos. As grelhas precisam estar desobstruídas. E muitas vezes as pessoas não se atêm a essa necessidade de uma manutenção preventiva e corretiva nas estruturas de contenção, né? Achando que aquela estrutura ela é eterna. Ela não é eterna, ela sofre ações do tempo, ela tem degradação natural dos materiais, ela precisa de uma manutenção, por isso é importante um monitoramento dessas estruturas, né? A manutenção preventiva, a interdição dos espaços, reforço estrutural. Por isso é importante chamar um profissional de engenharia para avaliar, se tiver dúvida, chamar a Defesa Civil para uma avaliação de risco, para que a gente não tenha situações como essas aí. Estruturas de contenção caindo e muitas vezes causando riscos enormes para as pessoas que transitam ou que moram nesses locais. Uma outra ocorrência que é relativamente comum e que acontece também, eu acho que em vários municípios, são os desabamentos de moradias. Da mesma forma que os muros de contenção, a manutenção preventiva desses locais, ela é muito importante. Então, as pessoas elas precisam entender que a casa é o asilo inviolável. O município ele não pode adentrar lá
no seu imóvel sem que haja uma solicitação e uma autorização. Mas cabe ao cidadão adotar as medidas de manutenção e, principalmente, observar as normas de engenharia na construção, nas reformas, a monitorar trincas, rachaduras. Então, é muito importante nós entendermos que o poder público ele não entra dentro da moradia sem autorização e, por isso, nós precisamos do apoio, da participação de toda a comunidade. Eles estão lá convivendo com risco, eles sabem a dificuldade, por isso é importante eles, muitas vezes, chamarem a Defesa Civil e fazerem as intervenções preventivas antes que o problema se agrave, né? Ok? Um outro problema que nós temos também, dentro daquele nosso conceito, dessa nossa visão de desastre, são as doenças transmitidas aí por insetos e vírus. Então, Belo Horizonte tem um trabalho muito importante lá no GGRV, com a Secretaria de Saúde, que apresenta toda semana qual é a evolução da contaminação, da exposição das comunidades em relação a essas doenças e ações que têm que ser desenvolvidas, como nós dizemos, no território, junto com os regionais, junto com o Serviço de Limpeza Urbana, junto com a Defesa Civil, junto com a Guarda Municipal, para conscientização das pessoas, eliminação de focos de doença. São ações que salvam vidas e diminuem os prejuízos. São naturezas de ocorrência que estão catalogadas lá na nossa Lei 12.608 e em toda a legislação de proteção e defesa civil. Um outro problema que nós estamos enfrentando com certa frequência em Belo Horizonte são os desastres de natureza ambiental, de contaminação de rios, de córregos. Historicamente, a vida começou na cidade justamente nos rios, nos córregos, porque a água ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Ocorre que, com o aumento da população, muitas vezes as pessoas transformam os nossos rios, nossos córregos em verdadeiras latrinas, locais de deposição de dejetos, de detritos, de lixo, e não raras vezes acidentes provocam que a contaminação desse importante recurso natural, que é a água. Então, Belo Horizonte ele tem se deparado com alguns eventos bastante sérios aí de contaminação ambiental e a atuação do poder público ela precisa ser coordenada juntamente com os responsáveis pelo derramamento e, naturalmente, a descontaminação do ambiente. Bom, os problemas estão aí, né? Agora, o que se faz para resolver esses problemas? Belo Horizonte tem um plano de contingência. Por quê? Porque toda situação de risco, de desastre, ela acaba fugindo à rotina burocrática administrativa. Ela se torna, muitas vezes, uma emergência. E Belo Horizonte tem um plano de contingências. Esse plano ele tem uma função muito importante, que é definir de forma clara quais são as principais ameaças que nós temos na cidade, quais são as principais potencialidades que nós temos para enfrentar essas ameaças e quais são as responsabilidades, as competências que se espera de cada um desses órgãos. Lembrando que não existe um órgão responsável unicamente, não. Todos são responsáveis, porque a Lei 12.608, quando ela fala das responsabilidades do município no seu artigo 8º, a responsabilidade é do município, a responsabilidade é do prefeito, não é do órgão X, do órgão Y. E a solução dos problemas passa por uma atuação coordenada e integrada de todos os órgãos que integram a administração municipal. Então, a atuação da Defesa Civil, ela precisa ser entendida no seu aspecto sistêmico. Todos têm algo a contribuir para que os desastres sejam amenizados, sejam evitados, os prejuízos sejam os mínimos. E o plano de contingência de Belo Horizonte, ele é um plano que se molda a qualquer tipo de desastres, porque ele não entra na particularidade de cada uma das possibilidades de ocorrências de desastres, que são infinitas. Nós temos infinitas possibilidades de ocorrência de desastre numa cidade de 2,5 milhões de habitantes. Mas nós precisamos ter direcionamento claro de atuação de cada um dos órgãos do poder público municipal. Aí nós entramos num outro aspecto, que são os nossos protocolos. O plano de contingência ele é muito importante para definir competências, responsabilidades, mapear ameaças, mas nós temos que, dentro daquela visão de atuação no território, nós precisamos ter protocolos de atuação integrada, ou seja, quem vai fazer o que, quando e como. Por isso que nós temos lá um protocolo de gestão de situações críticas que estabelece níveis
de estágios operacionais da cidade, que vai da normalidade até a situação crítica, e acompanhando essa mesma previsão aqui que nós temos também em relação às chuvas, níveis de alerta em relação à chuva na cidade. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E esse protocolo de atuação de gestão de situações críticas, ele estabelece níveis de governança e responsabilidade na cidade que vão dos níveis operacionais, táticos e estratégicos. Então, é importante a gente entender que, à medida que um problema ou uma ameaça é identificada, ela passa do nível operacional, pelas equipes que estão em campo, até o nível gerencial e chega, inclusive, ao nível estratégico da prefeitura para tomada de decisões, juntamente com o GGRD, que é uma instância que tem essa função de assessorar o nosso comandante em chefe na tomada de decisões de nível estratégico. O protocolo de atuação em situações críticas, ele é um documento que organiza justamente esse fluxo decisório que passa por todos os níveis de ação do poder público municipal. E mais especificamente em relação à chuva, nós temos um protocolo de atuação integrada para eventos de chuva. Essa foto que os senhores e as senhoras veem é uma foto do Centro de Operações lá da Prefeitura de Belo Horizonte. Lá estão presentes representações de todos os órgãos do município, fiscalização, SAMU, Defesa Civil, Sudecamp, BH Trânsito, estão todos presentes nessa sala. E também forças do Estado. Lá nós temos Polícia Militar, nós temos Corpo de Bombeiros, nós temos empresas prestadoras de serviço, Copasa, Gasmig, Semig, estão presentes nessa sala. E quando nós temos um evento de chuva na cidade, é preciso que essas pessoas que estão lá com a responsabilidade de fazer a coordenação das equipes de campo, elas saibam, elas tenham orientações claras, precisas, do que deve ser feito e quem deve fazer. Então, os protocolos, eles são muito importantes para que nós façamos com que o plano de contingência não seja um documento de gaveta, que fique guardado dentro de uma mesa, esperando que alguém o leia. Não, o plano de contingência é um documento que precisa estar presente na realidade da atividade operacional, porque a vida acontece no território, as coisas acontecem nas ruas, nas casas, nas regionais, e é lá que a gente precisa estar presente. Nós temos também um outro protocolo que é muito interessante e que eu acho que serve de exemplo, inclusive para vários municípios, que é uma portaria de atuação conjunta entre o Serviço de Assistência Social do município e a Defesa Civil, e que hoje também participa a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente. Qual é o objetivo dessa portaria? Quando nós temos um desastre ocorrendo na cidade, é fato que nenhum órgão tem todos os recursos, mas nós precisamos nos organizar, nós precisamos estar bem conscientes do que se espera de cada um, para que os esforços sejam somados de forma harmônica, de forma preventiva. Isso se faz antes do desastre. Na hora do desastre é correria, na hora do desastre é desespero. Então, essa portaria da assistência social e a defesa civil, com o gabinete do prefeito, assinada pelo gabinete do prefeito também, é um documento que orienta as ações de resposta, gente. O desastre ocorreu e as pessoas precisam de ajuda. Elas estão na lama, elas estão precisando de alimento, elas estão com frio, elas estão com fome. Elas precisam de uma assistência imediata. Então, essa portaria tem esse objetivo, de orientar ações de resposta imediata do poder público quando nós temos a ocorrência de um desastre na cidade. É um documento simples, é um documento claro, objetivo, que segue uma metodologia do sistema de comando em operações, que tem por objetivo gestão por objetivos, por metas. A gente precisa definir de forma muito clara qual é a área atingida, qual o número de pessoas que estão afetadas, quais são os recursos necessários e perseguir esses objetivos de atendimento com a participação de todos. Participa conosco também nas ações de resposta da limpeza urbana, a BH Trans, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. É uma força-tarefa que precisa ser organizada dentro de uma metodologia, de um sistema de comando em operações. A Defesa Civil do Estado ela tem cursos aí sobre SCO disponíveis aí. Eu sugiro que todos vocês se interem dessa metodologia, porque ela facilita muito, muito a atuação coordenada do poder público nas diversas esferas, com diversos setores, inclusive com o poder, com a comunidade participando. O monitoramento e emissão de alertas. Eu acho que não sei se vocês perceberam lá naquela primeira
um dos primeiros slides lá, que uma das orientações da ONU é a emissão de alertas precoce. Nós não temos controle sobre a chuva, nem pelo raio, nem pelo vento, mas nós temos ferramentas de tecnologia que hoje nos permitem antecipar. E a principal ação que hoje nós podemos ter em relação aos fenômenos climáticos, as mudanças, a emergência climática, é a antecipação através do monitoramento hidrometeorológico. Para isso, Belo Horizonte utiliza essa estratégia que é bastante simples. O uso de ferramentas para antecipação de providências e emissão de alertas públicos na cidade. A ideia é utilizar a meteorologia como uma ferramenta indispensável, tá? Nós precisamos acompanhar as previsões para que nós tenhamos condição de antecipação. No GGRD a gente reúne as segundas, né? As segundas-feiras. E na quinta-feira nós emitimos uma previsão de grau de impacto para toda a cidade. Isso aí faz com que as regionais, faz com que as secretarias, as empresas públicas, toda a estrutura do sistema municipal se prepare. Por exemplo, esse final de semana nós temos previsões de chuvas mais fortes, no sábado e no domingo na nossa cidade. Então, hoje nós temos grupos que se comunicam dentro da estrutura da prefeitura justamente para quê? Olha, vai ter chuva, se prepare, reforce a escala, veja se alguma providência pode ser feita com antecipação para minimizar um impacto. Então, a meteorologia é uma ferramenta indispensável para todos nós aqui. E, junto com as previsões meteorológicas, nós temos também outras ferramentas, como as imagens de satélite, as imagens de radar. E esse monitoramento das ameaças, ele é extremamente importante para o quê? Para aumento da percepção de risco nas pessoas. As pessoas precisam estar cientes dos riscos e das ameaças que estão presentes no ambiente. Então, usar o radar, usar o satélite, são indispensáveis. Estão disponíveis. Nós temos aí imagens de radar, imagens de satélite disponíveis em diversos locais aí, sem qualquer custo. Lembrando vocês o seguinte, o satélite, ele nos dá uma visão do topo da atmosfera, do que acontece acima da troposfera. Então, a gente sabe o que acontece na alta atmosfera. Já o radar nos dá uma visão daquilo que acontece abaixo das nuvens, o que está acontecendo, a chuva que está caindo em determinado local, a sua intensidade, a sua dispersão e a direção para onde se destina. Isso aí são ferramentas importantíssimas para que nós possamos alertar toda a população. Em Belo Horizonte, nós temos uma rede de captação de dados hidrológicos. Aqui nós temos 42 estações que são capazes de medir a quantidade de chuva que cai em cada um desses locais e o reflexo dessa chuva com a variação do nível dos córregos. Então, se nós somarmos as ferramentas tecnológicas de monitoramento das ameaças com radar e com satélite, e somarmos com uma rede de pluviômetros e fluviômetros eficiente, nós temos uma previsibilidade muito boa do quais são os possíveis impactos na cidade. E isso é fundamental para as estruturas de gestão do município e também para a população. Aqui é só um exemplo de como nós fazemos lá o monitoramento dessas 42 estações, para vocês entenderem que é uma coisa relativamente simples. Nós temos aqui uma planilha com as 42 estações e o monitoramento que é feito de 5, 10 minutos, 20 minutos, o que caiu na cidade durante 24 horas, e qual que é o impacto, e qual que é o acumulado dessa chuva ao longo do dia. Isso nos permite alertar não só o poder público, mas a população também, sobre os riscos que estão presentes. Aqui é uma tela do monitoramento de riscos geológicos. Os riscos geológicos estão associados ao encharcamento do solo, ao sobrepeso aí nas estruturas de concreto, de contenção, né? Muitas vezes as pessoas fazem muros de contenção e acham que eles devem funcionar como piscinas, e não são, eles não são barragens, não são piscinas. Então, o risco geológico ele existe, ele é um risco muito grave, porque ele pode ocorrer de forma abrupta. E aqui, de forma simples, a gente tem todas as regionais, o que caiu de chuva em 24 horas, o que caiu de chuva em 48 horas, o que caiu de chuva em 72 horas. Qual é o acumulado de chuva do mensal? E o que representa isso em termos percentuais? Isso é muito importante vocês perceberem que são informações muito, muito úteis.
e que a própria mídia, a própria imprensa, ela utiliza dessas informações para alertar as pessoas. O monitoramento ele é uma ferramenta extremamente importante na conscientização da população da necessidade de sua participação ativa na prevenção e na mitigação de riscos de desastres. E a gente sempre fala que esse conjunto de informações ele não pode ficar restrito ao poder público, ele tem que ir para as redes sociais, as pessoas têm que ter informação, elas têm que saber dos perigos que estão próximos, perigos que muitas vezes são imprevisíveis. E o cidadão, ao contrário do que muita gente pensa, que o poder público ele deve prover toda essa segurança, não, o cidadão, ele normalmente é a pessoa que tem as melhores condições de ter atitudes proativas em situações de risco, porque o poder público não vai estar em todo lugar o tempo todo. O cidadão consciente, o cidadão preparado, o cidadão informado, muitas vezes com atitudes simples, ele salva a sua vida e salva a vida de quem está ao seu lado. É mais ou menos o que acontece hoje no Japão, que nós temos uma cultura de autoproteção e proteção comunitária. Vale dizer que no tsunami de 2012, lá de Fukushima, acho que todo mundo se lembra, 98% dos atendimentos foram prestados por cidadão. Apenas 2% de todos os atendimentos de emergência foram prestados por órgãos do poder público, mesmo porque os próprios quartéis do Corpo de Bombeiros, da polícia lá do Japão, foram severamente atingidos, eles também precisavam de socorro. Então, é por isso que nós temos, por princípio, não reter a informação ela precisa circular, a população precisa estar alertada, ela precisa estar consciente. Nós temos hoje quase 300 mil seguidores nas redes sociais em Belo Horizonte. Esses alertas também, eles são muito importantes quando veiculados através da Plataforma Nacional de Alertas Públicos, o SMS. O número 40199, ele é uma plataforma criada lá em Brasília, onde são veiculados alertas públicos que chegam através de mensagens de SMS. Qualquer pessoa pode receber o alerta por SMS, basta ele ter um celular com um aplicativo de mensagem, mandar uma mensagem do CEP, da rua onde reside, o alerta é vinculado ao CEP, para esse número 40199, que ele estará sendo cadastrado e receber alertas sem nenhum tipo de custo. É uma obrigação das operadoras de telefonia a emissão de alertas públicos sem custo. E dentro, em breve, nós também estaremos recebendo de outras formas, né? Através do WhatsApp. Esse aqui é o número de Brasília lá que vocês podem se cadastrar para receber o alerta através do WhatsApp. É uma estimativa de 165 milhões de usuários que podem receber esses alertas através da plataforma nacional. Lá em Brasília, eles estão em fase final de conclusão lá dos trabalhos para emissão de alertas. Em Belo Horizonte, nós emitimos os alertas específicos para Belo Horizonte porque temos meteorologistas 24 horas de plantão no período chuvoso. Então, quem se cadastrar com o CEP de Belo Horizonte vai receber os alertas de Belo Horizonte específicos com toda essa tecnologia que está aí disponível para atender ao cidadão. Esses alertas também são veiculados através dos canais de assinatura por TV. São mais de 500 mil assinantes que recebem lá na tela da televisão uma informação sobre os alertas. Outra parceria importante é com os meios de comunicação, seja a televisão, seja o rádio, seja o jornal, seja a revista de bairro. Todos nós temos uma responsabilidade com relação à veiculação de alertas de riscos, alertas de desastres, para que as pessoas estejam preparadas, para que as pessoas não se exponham a risco. Normalmente a pessoa acredita que dá para passar na área alagada. Ah, não, vai ser rapidinho, vai ser só 1 minuto. Ele esquece que a área alagada tem mais de 40, 50 centímetros de profundidade e que o carro dele pesa só 1.000 quilos. E que 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. E quando ele tentar entrar dentro de uma área alagada acima de 40, 50 centímetros, ele vai flutuar e vai ser arrastado. E aí é desespero, gente, é desespero. Então, a gente espera que isso não aconteça com ninguém. E a melhor ferramenta é a informação. Não tente atravessar dentro de áreas que estejam sob risco de inundação. O uso de câmeras também é muito importante. Nós temos vários municípios, todas as cidades praticamente têm sistemas de monitoramento. E essa ferramenta tecnológica ela é fundamental para nós sabermos em tempo real o que está acontecendo na cidade. Belo Horizonte tem lá no Centro de Operações
mais de 3.000 câmeras que monitoram a cidade e que nos dão informações do que está acontecendo. Isso serve de orientação às equipes de campo para a atuação emergencial. Então, vamos usar toda a tecnologia que nós temos a favor da vida. Belo Horizonte também coloca os seus alertas nos painéis de chegada e saída do aeroporto de Confins. Lá chegam mais de 30.000 pessoas por dia e que passam principalmente por várias grandes avenidas de Belo Horizonte. São pontos de concentração de pessoas e elas têm o direito de saber o que está acontecendo, quais são as ameaças que estão presentes no ambiente onde elas vivem. Então, nada mais é do que uma aplicação direta do Marco de Sendai na divulgação de alertas precoces para toda a população. Uma ação muito simples que foi feita com a Amipom e a Casa Sol também, que é muito importante, eu acredito que isso aí tenha sido divulgado, inclusive, para outras cidades da região metropolitana, e não teve custo nenhum para a Defesa Civil de Belo Horizonte. Foi uma parceria muito bacana de inserção no saquinho de pão, de orientações de segurança, de cadastramento para receber alertas de Defesa Civil, dicas que são importantíssimas, coisas simples, mas que salvam vidas. Isso é que nós precisamos entender. E não tem vida mais importante, não. A vida não tem preço. E nós só temos uma. E é muito frágil, é muito fácil se perder, é muito fácil se envolver em uma situação de risco, basta que você não esteja devidamente atento a um perigo próximo de você. E às vezes é 1 segundo de bobeira, né? E a gente acaba vendo pessoas perdendo a vida. Essa aqui é uma ação também muito importante, muito interessante. A imagem que vocês veem no fundo é da Avenida Tereza Cristina, na região oeste de Belo Horizonte. Quem vê essa cena não acredita que aquilo ali seja uma possibilidade real, porque é uma grande avenida e nós temos ali quase 100 metros ali de rios, de um rio. Aquilo não é uma avenida, é um rio, né? E essa evolução do fenômeno ocorre de maneira muito rápida, porque essas águas que inundam a Tereza Cristina, normalmente elas estão em outros municípios, estão normalmente lá em municípios da região metropolitana, mas a bacia, que é a orientação da Lei 12.608 para análise de risco, ela deve considerar, inclusive, áreas que estão fora do município. A bacia como um todo precisa ser analisada. E o fechamento preventivo dessas vias é uma ação muito bacana que nós fazemos, com o uso da tecnologia, com o apoio da BH Trans, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, visando o quê? Se nós não podemos impedir a água de cair, correr para o leito do córrego, inundar as avenidas, nós podemos tirar as pessoas daquele local, evitar que elas entrem naquele local. E por isso é que é feito o bloqueio preventivo de vias em situação de inundação. Os fluviômetros e os fluviômetros são fundamentais para a gente identificar em que momento a avenida deve ser fechada. Antigamente, nós tínhamos alguns problemas em relação à compreensão das pessoas sobre essa necessidade de fechamento. Mas eu não estou vendo chuva aqui, não está nem chovendo, por que eu não posso passar na avenida? É porque a pessoa muitas vezes não tem a percepção de que a chuva está para chegar, ou então ela já está muito próxima dali, e os pluviômetros já indicam o risco de inundação, e às vezes a inundação é questão de minutos. Nós temos vídeos que retratam inundações na Avenida Bernardo Vasconcelos, em Belo Horizonte, em 1 minuto e 20 segundos. É muito rápido. E as pessoas muitas vezes não acreditam que isso é possível, mas é. Outra iniciativa importante que eu acho que todos podem fazer, né? Nós percebemos lá em Belo Horizonte que quando nós fechávamos uma determinada avenida, o cidadão ele procurava uma rota alternativa, e para isso ele utilizava aplicativos de mapa. E aí nós fizemos uma parceria com o Waze, estabelecemos bloqueios eletrônicos nas áreas de inundação, relativamente simples. Nós nos cadastramos na Waze, na Califórnia, para sermos editores de mapas, e lá nos mapas nós incluímos as manchas de inundação que nós temos em Belo Horizonte, e criamos o que eles chamam de permalink. É um link que faz a cerca eletrônica de todo o perímetro da área de inundação com apenas um toque. Então, todas as vezes que nós fechamos uma avenida em Belo Horizonte, nós bloqueamos eletronicamente através do Waze. Isso faz com que a pessoa que tente uma rota alternativa, ela não seja direcionada para uma área que esteja sob alagamento, risco de alagamento. Então, é uma parceria pioneira no Brasil, no mundo, eu acho que alguns países, inclusive, já estão copiando a utilização dos mapas de aplicativo como uma ferramenta de prevenção e de mitigação de risco de desastre.
Agora, tudo isso aí que vocês viram, esses fechamentos, esses bloqueios, eles só são possíveis com a participação das pessoas. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Encher um auditório desse aí, chamar todos os representantes da Defesa Civil, da Guarda Municipal, da BH Trans, né, do Corpo de Bombeiros, chamar também participantes aí, nesse caso aí, o auditório parece que era de um shopping, tá? A administração do shopping, funcionários do shopping, para auxiliar no fechamento de vias, quando necessário, dá muito trabalho, mas é muito importante e é muito gratificante. Lembrando que, novamente, a vida acontece no território, e quem faz as ações são as pessoas. Não é simplesmente postar lá no computador, na tecnologia, dar o clique lá que tudo vai acontecer. Não, a gente trabalha com pessoas. É importante a gente reconhecer e valorizar esse trabalho. Aqui a gente tem uma realização de exercícios simulados. Os núcleos de alerta de chuva de Belo Horizonte participam conosco nos fechamentos simulados, nos mapeamentos de áreas de risco. Todos os anos, nós vamos em todos os núcleos de alerta de chuva visitar, rever, ver se existem novidades, se existem demandas novas, onde o poder público possa atuar de forma preventiva. Uma coisa importante, a gente nunca pode deixar de esquecer da necessidade de capacitação e treinamento. Eu costumo falar que em Belo Horizonte, a gente vence pela persistência, não é pela persistência mesmo. E a cada dia a gente acaba aprendendo um pouco, né? Essa figura aí do passarinho, para mim, ela é muito interessante, pelo seguinte: o passarinho nasce sem saber voar. Depois que ele aprende a voar, parece um dom inato. Mas se ele deixar de voar, ele acaba perdendo a destreza, perdendo a habilidade. E a capacitação, o treinamento é mais ou menos assim. Todos os anos a gente precisa estar fortalecendo, reavivando essa necessidade de capacitação e treinamento. O Lucas, né, que entrou comigo junto aqui para a Defesa Civil, já tem 12 anos que eu estou na Defesa Civil de Belo Horizonte, a gente sempre falava que capacitação e treinamento é tudo. Se nós não ficarmos repetindo todos os anos o treinamento, todos os anos chamando as pessoas, mostrando para eles a importância da atividade, realmente há uma tendência das pessoas falar, não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque todo ano é sempre diferente. Aqui a gente tem um exemplo aqui de treinamento que foi realizado de forma conjunta com a Prefeitura de Contagem. Eu acho que eu vi, tem um representante aí de Contagem. É um treinamento multidisciplinar. Aí nós temos representantes aí do Centro de Operações da Prefeitura de Contagem, da BH Trans, da Defesa Civil de Contagem, da Transcom em Contagem, participando de um treinamento conjunto. Por quê? O problema é limítrofe, ele extrapola os limites do município. Os problemas de Contagem refletem em Belo Horizonte. Então, é importante nós termos essa conscientização que o trabalho é um trabalho conjunto, nós precisamos estar juntos realizando essa atividade. Os treinamentos nas regionais. Todos os anos nós vamos em todas as regionais de Belo Horizonte mostrar para eles essa visão nossa, que é sistêmica de atuação do poder público, e que a importância de nós termos ações preventivas e não esperarmos que o desastre aconteça para descobrir o que a gente vai fazer, porque não vai dar. É pressão, é pessoas com desespero, é falta de recursos, é dificuldade de comunicação, é dificuldade de meios materiais, é dificuldade em itens de ajuda humanitária. Se isso não for feito antes, nas ações de preparação, no momento da resposta, nós teremos muitas dificuldades. E esse trabalho que nós fazemos com as regionais é justamente para fortalecer o sistema, para que ele atue de forma preventiva e sinérgica. Os núcleos de alerta de chuva, nós temos 43 núcleos de alerta de chuva em Belo Horizonte. E todos os anos, as equipes das regionais, as equipes da Defesa Civil, junto com a SLU, junto com a Guarda Municipal e líderes comunitários, visitam as principais áreas de alagamento. A ideia é nós não perdermos esse contato, essa proximidade com a população que vive 24 horas a angústia de inundação, de risco de inundação. Tem pessoas que não saem de suas casas quando nós emitimos alertas de chuvas. Nós precisamos ter um carinho e uma atenção muito especial para toda essa população. Aqui é um exemplo do que a gente faz em Belo Horizonte, que eu acho que muitos municípios podem fazer também. O que vocês veem aí é uma projeção de um mapa do Google Earth, que é facilmente editável. E no caso nosso aqui, a gente tem o que a gente chama de mancha falada. É um trabalho... Nós não utilizamos programa de computador de última geração, não.
é uma conversa, é uma visita à comunidade, para que ela nos diga até onde a mancha chega na sua área, na sua vila. E lá você tem lá o desenho de uma mancha de inundação. A última vez que a água chegou, ela chegou até aqui, ó. Então, vamos marcar isso no mapa. E aí sim a gente identifica quem são as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, onde estão as rotas de fuga, qual é o diagrama de divulgação dos alertas, quem multiplica o alerta para quem. Então, nós temos uma pessoa aqui no NAC que recebe o alerta e ele divide esse alerta com todos. E um detalhe, a própria comunidade se protege, identifica se está acontecendo alguma coisa de grave, se algum vizinho tem algum problema. Isso é um plano de contingência específico para todas as áreas. Para cada uma dos NAC, nós temos um plano de contingência específico desse. Por quê? Uma área nunca vai ser igual a outra. Nós nunca teremos a mesma situação se replicando no município. Então, planos de contingências, eles são eminentemente específicos e direcionados para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Eles precisam saber, porque a enchente acontece no território, gente, é lá no local. A gente precisa ter atuação, é lá no local. Outro treinamento, sim, fantástico, fantástico. É o treinamento que nós fazemos com o Corpo de Bombeiros. E a gente percebe, né, com o Coronel Estevo, os comandantes do Corpo de Bombeiros, Coronel Fábio, aqui em Belo Horizonte, né, a Tenente Coronel Estela, o Major Neves, lá no 3º Batalhão, uma boa vontade, uma disposição muito grande para colaborar com as defesas civis municipais nos treinamentos. Nós, todos os anos, levamos as comunidades dos núcleos de defesa civil e dos núcleos de alerta de chuva na academia do Corpo de Bombeiros para fazer um treinamento. Esse treinamento é feito com os cadetes do Corpo de Bombeiros. É uma coisa fantástica. Por quê? Os cadetes têm a oportunidade de visitar os núcleos de alerta de chuva e conhecer a realidade daquelas pessoas, o que elas passam, com que elas vivem, como elas vivem naquela área de risco e na inundação. E essas pessoas têm a oportunidade de visitar a academia do Corpo de Bombeiros e receber informações de procedimentos muitas vezes simples, de como tirar uma corda para uma pessoa que está se afogando, como proteger seus pertences para que eles não sejam levados pela água, o que não se deve fazer numa situação de risco, aulas de nós e amarrações, primeiros socorros, são instruções muito simples, muito básicas, que qualquer cidadão, eu acho que tem que ter esse tipo de conhecimento, para que, em uma situação de risco, ele saiba o que fazer, ou saiba, melhor ainda, o que não fazer, né? Então, é uma oportunidade de compartilhamento de informações entre os cadetes do Corpo de Bombeiros e as comunidades que convivem em áreas de risco. Aqui são cenas aqui do último treinamento que nós fizemos agora no dia 17 de setembro, antecedendo o período chuvoso, envolveu todas as comunidades. E uma parceria extremamente importante entre o Corpo de Bombeiros, que tem uma missão de salvar, e essas pessoas que vivem em áreas de risco. Aqui treinamentos também com o Corpo de Bombeiros voltados para os agentes de proteção e defesa civil e para os nossos guardas municipais também. Nossos guardas municipais, eles são recursos operacionais que estão o dia inteiro presentes nas ruas, estão lá nas ruas. E muitas vezes eles se atiram na água no afã de salvar, no afã de ajudar. E se tiverem um pouco de conhecimento de técnicas de salvamento, de nós, amarrações, de identificação de ameaças, de perigos iminentes, isso facilita o trabalho deles e, naturalmente, é uma vitória muito importante para todo o sistema municipal de proteção e defesa civil. Como nós dissemos no início, o sistema ele se articula nas 3 esferas do poder. Então, é muito importante nós termos um contato próximo lá com a Defesa Civil do Estado. Coronel Oswaldo, Coronel Sandro, são pessoas ótimas, estão sempre dispostas a nos ajudar lá, sempre nos recebem com muito carinho. É importante participarmos desses treinamentos como esse que ocorreu aí esse ano, lá no Palácio Tiradentes, para que nós entendamos quais são os fluxos, quais são os caminhos a ser percorridos pelos municípios, principalmente de forma preventiva, né? Para que a agente de proteção e defesa civil não seja um elemento de captação de recursos pós-desastre. A defesa civil ela precisa ter uma atuação muito forte antes dos desastres, porque é mais barato, é mais eficiente, salva vida.
isso dá menos dor de cabeça para o administrador público municipal. Se vocês observarem lá o artigo 8º da Lei 12.608, praticamente todas as ações de execução da política nacional recaem sobre o executivo municipal. Então, é importante ele ter essa preparação antecipada, esse contato com a Defesa Civil do Estado. Ela é muito importante, ela é muito legal. Os integrantes lá da Defesa Civil do Estado sempre nos recebem de forma muito carinhosa e muito atenciosa. Eu sugiro que vocês, por gentileza, façam contato com eles. A experiência lá do pessoal da Defesa Civil do Estado é importante e ajuda, com certeza, os municípios a se prepararem melhor para enfrentar essas ameaças. Como eu disse anteriormente, a participação da sociedade civil organizada ela é fundamental. Não existe defesa civil sem a participação da comunidade. A comunidade ela é parte integrante desse sistema e ela está presente em todos os locais, em todos os rincões. Então, nós precisamos aprender a compartilhar com essas pessoas essa responsabilidade e também ajudar. Hoje, em Belo Horizonte, nós recebemos ajuda principalmente lá da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, o Instituto Brasileiro de Perícias Especializadas, o Conselho Regional de Arquitetura e o Conselho Regional de Engenharia. Eles participam conosco de ações preventivas. Nós temos também parcerias com centros universitários. Nós recebemos estudantes de engenharia do 6º, 7º período, acho que o 8º também, não sei, acho que 6º e 7º, parece, que participam com os nossos historiadores de avaliações de risco. É uma troca ganha-ganha. Por quê? Normalmente, o engenheiro dificilmente vai ter a oportunidade de entrar numa vila e favela e ver um tipo de construção que foge completamente aos parâmetros da engenharia. E ter a capacidade de identificar situações de risco. E os nossos historiadores também ganham, porque a oportunidade deles terem uma pessoa com qualificação profissional em engenharia, lhes orientando sobre os fenômenos que estão ocorrendo em determinados locais, em determinadas construções, por que rachou, por que trincou. Então, é muito importante esse trabalho que é feito com os centros universitários, o estágio dos estudantes junto à Defesa Civil. Essa aqui é uma foto do último treinamento que nós fizemos agora, o mês passado, lá com o Instituto Brasileiro de Perícias Especializadas. Vocês estão vendo esses dois senhores aqui, um na ponta com o envelope na mão e esse outro de calça jeans? São pessoas de altíssima capacidade, com altíssimo conhecimento em relação à avaliação de estruturas. São pessoas que dedicam, muitas vezes, horas de trabalho à Defesa Civil sem qualquer custo. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, senhores. É interditar um prédio de 8 andares, retirar todas as famílias, para onde elas vão? Isso causa impacto social, isso causa impacto na vida das pessoas e é responsabilidade. Nós precisamos ter a certeza de que se nós retirarmos alguém de algum lugar, é porque é necessário. Não por conforto institucional, mas por necessidade de preservação da vida. E muitas vezes nós precisamos de pessoas como essas aqui. O professor da BMS, doutor Ivan, presidente da BMS Núcleo Minas Gerais, é uma pessoa que disponibiliza uma agenda com engenheiros de alta capacidade da Associação Brasileira de Mecânica do Solo que trabalham em apoio à Defesa Civil. Isso por quê? Porque fazer o bem às pessoas nos torna pessoas mais felizes. É gratificante, né? Uma outra coisa que eu separei para falar para vocês aqui, que eu acho que é muito legal. Se nós queremos mudar a nossa cultura, a gente precisa investir no futuro. E quando a gente fala de futuro, nós falamos das crianças. Então, nós temos um programa de Defesa Civil nas escolas que vem justamente nesse sentido, de fazer com que essas crianças sejam estimuladas em ações educativas, de prevenção, enfrentar vulnerabilidades. E o mais interessante, elas são multiplicadores naturais desse conhecimento. Elas chamam o pai, chamam a mãe, falam, ó, aqui, ó, o ralo do telhado está entupido, não pode, né? Então, são coisas simples, são coisas lúdicas, o recurso não é muito grande, a gente precisa apenas de muita boa vontade, participação dos nossos integrantes da Defesa Civil, da Secretaria de Educação do município, para levar uma mensagem a essas crianças aí de otimismo, de percepção do futuro.
Nós perdemos crianças em Belo Horizonte que estavam indo para a escola, simplesmente arrastadas por uma enxurrada, quando não tinha aquela percepção de que elas não poderiam entrar na enxurrada. Elas acabaram sendo arrastadas e vitimadas. Isso a gente pode prevenir, isso a gente pode mudar. Aqui é só um exemplo, são 14 mil alunos que já passaram, 122 escolas, é uma parceria muito boa. Procedimento simples, sem muito dispêndio de recursos, mas é um investimento que se faz no futuro, é um investimento que se faz nas pessoas. Para concluir aqui, nós temos duas imagens, né? Uma é do telescópio James Webb, né? Que cada dia nos surpreende com imagens mais claras, mais nítidas do nosso universo, do cosmos, da amplitude, da extensão e da nossa origem, né? Na origem da vida, né? De outro, nós temos aqui a cabeça de uma mosca. Essa cabeça tem 2 lóbulos, cada uma delas tem cerca de 4.000 facetas, que dão a elas a capacidade de visualização em 360 graus e percepção, inclusive, de vento, temperatura e movimento. Então, tanto no macro, no cosmos, como no micro, a gente precisa entender que a forma como nós identificamos, nós nos visualizamos e nos posicionamos diante das questões que nos são colocadas no dia a dia, nos torna pessoas mais felizes, mais conscientes, mais seguras, e isso faz diferença na nossa vida, a forma como vemos e nos relacionamos com o mundo que está ao nosso redor. E é por isso que nós sempre falamos, né, que Defesa Civil é um sistema. Belo Horizonte recebeu, no ano de 2013, o Prêmio Sasakawa, que é o maior reconhecimento da ONU em termos de resiliência na cidade. Isso para a gente foi um ganho muito bacana. Coronel Lucas foi lá em Genebra receber esse prêmio. Isso nos honra muito em Belo Horizonte, mas nos traz uma grande responsabilidade, né? De mantermos um trabalho sério, um trabalho consciente, de preparação, um trabalho que visa, antes de tudo, preservar a vida. E quando nós falamos em preservar a vida, nós não podemos deixar de citar que a mitigação de riscos de desastres, ela mostra para todos nós que todos nós temos algo a contribuir. Nós não podemos cair na fogueira das vaidades, achar que a Defesa Civil mandou para mim um relatório aqui, está me jogando responsabilidade. Não, eu tive muitas dificuldades quando cheguei na prefeitura, para as pessoas entenderem que, na realidade, não é uma passagem de responsabilidade. É um compartilhamento de uma angústia, da necessidade de uma atuação coordenada, conjunta, porque quando acontece o desastre, todo mundo quer saber quem vai ser o responsabilizado, gente. E a responsabilidade não é de um, a responsabilidade é de todos. E a solução também passa por uma ação coordenada, uma ação conjunta. É preciso que a gente entenda que nós trabalhamos para dar segurança para a população e para preservar o nosso prefeito. Nós precisamos preservar o nosso prefeito, precisamos ajudá-lo a dar soluções para problemas que não são dele, não. Isso vem historicamente sendo acumulados, sendo resolvidos de forma paliativa, e realmente não vão se acabar, se extinguir apenas em uma gestão, né? O nosso prefeito falou, olha, nós vamos ter problemas aqui por muitos anos, são investimentos milionários, são investimentos caríssimos, mas enquanto sistema de proteção e defesa civil, nós precisamos entender com ações simples, ações práticas, com muito trabalho, muita humildade, a gente consegue, sim, dar a solução, dar o encaminhamento adequado para todas essas questões. O Licínio tinha me pedido ficar só até as 11, né, Licínio? Eu te agradeço aí, agradeço a todos vocês que me ouviram com muita paciência, com muita educação, com carinho, e deixo aqui os meus contatos. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência em Belo Horizonte, que é uma experiência que, embora seja de uma cidade com uma capital, com uma estrutura, eu acho que ela pode, sim, servir de exemplo, ou talvez até para que vocês tenham uma experiência do que é feito aqui e possam melhorar, possam aprimorar o que tem sido feito. Muito obrigado à ANN, muito obrigado a todos vocês. Tenham todos aí um ótimo dia, estejamos cada vez mais bem preparados para enfrentar esses desafios das emergências climáticas. Coronel Valdir, muito obrigado, senhor, pela fala, muito elucidativa.
muito oportuna. É importante que independe, a sua fala independe da topografia e grandeza habitacional do município, né? Serve para todos. Eu queria aproveitar o senhor aqui ainda, nós temos um tempo disponível, pelo chat, aqueles que estão nos assistindo, alguma dúvida, alguma pergunta, se eu permanecesse aí na sala, e pelo chat, se eu pudesse acompanhar as perguntas. Só que quem for fazer pergunta, eu queria que colocasse o nome da pessoa e o município a qual ele pertence. Então, fica aberto em mais 15, 20 minutos aí para você se interagir com o coronel. Pelo chat, coronel, já tem uma série de perguntas, parece. Algum município se interessa a participar, com algum esclarecimento complementar, alguma pergunta, use o chat para fazer, ter acesso ao coronel Aldir, por favor. Licínio, o Carlos Baumgratz, me desculpe, não sei se a pronúncia está correta, do Alto Rio Doce, ele faz uma pergunta aqui com relação à autorização de supressão de árvore com risco de queda iminente. Ele pergunta se a Defesa Civil pode autorizar esse tipo de autorização baseada no artigo 2º da Lei 12.608. Bom, eu vou me referir aqui, viu, Carlos, ao que nós temos aqui de legislação específica de Belo Horizonte, porque a supressão e poda de arbóreos, me parece que é a competência municipal para a legislação. Então, cada município deve ter as suas competências específicas. No nosso caso, em Belo Horizonte, nós temos uma legislação que nos permite fazer esse tipo de intervenção em caso emergencial. Agora, vamos entender no sentido mais amplo, tá? Não só em situação de árvore, não só em situação de qualquer outro tipo de desastre. Se você percebe uma iminência do desastre, você tem, como agente de proteção e defesa civil, o poder de atuar. Você deve, sob pena de ser negligente e ser responsabilizado por omissão. Isso é uma função da defesa civil, a mitigação, a minimização do risco de desastre. Nós, inclusive, podemos fazer a retirada de pessoas de suas casas em situação de emergência. Já tivemos várias situações aqui em Belo Horizonte que nós retiramos as pessoas de suas casas e, em questão de minutos, nós tivemos desabamento. Então, é muito importante. E muitas vezes as pessoas não acreditam que o desastre está na iminência de acontecer. Então, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma situação de ocorrência de desastre como essa, mas você tem o poder de atuar em situação de iminência de desastre. Não só de árvore, tá? Qualquer tipo de desastre. Não sei se te respondi, estamos à disposição. Então, uma pergunta, coronel, de Formiga. A permissão de disponibilidade dos slides. Formiga, eu não vi a pessoa aqui ainda, mas, assim, dentro daquilo que nós apresentamos aqui, a informação ela é livre. Então, eu já deixei aqui com o Rodrigo da AMN uma cópia da apresentação. Se a AMN quiser disponibilizar, sinta-se à vontade. A informação ela não pode ficar presa. Essa informação é informação que salva a vida e ela precisa ser compartilhada com o máximo de pessoas possíveis. Fiquem todos à vontade para utilizar a informação que está nos slides. Coronel, procedimento da casa, uma vez permitido, havendo a permissão do senhor, daqui a uma semana, quando das pessoas aqui presentes na sala acessarem o nosso portal AMM para buscar ter acesso ao certificado de presença, nós vamos disponibilizar para cada um deles a sua palestra, a sua apresentação também. Perfeito, sem problema.
O Edson, né, de Campo Velho, ele pergunta aqui se as pessoas em complexos precisam uma mochila com itens básicos de emergência, incluindo alimentos não perecíveis, cópias de documentos. Bom, eu entendo que sim, eu acho que todos nós em nossa casa precisamos entender que nós podemos estar sujeitos à ocorrência de acidentes domésticos. Na minha casa lá eu tenho uma gaveta no meu armário que tem de tudo. Eu não guardo alimentos não perecíveis, tá? Eu não guardo alimentos não perecíveis, mas sim, eu tenho um kit básico lá de emergência, inclusive eu tenho uma bolsa, a minha origem é do Corpo de Bombeiros, eu sou oficial veterano do Corpo de Bombeiros, então a gente sempre carrega lá algum conjunto de talas para imobilização, coisas simples, coisas bem simples, mas é preciso que seja feito com treinamento adequado, para não piorar naturalmente o estado da vítima. Mas, sim, eu acho que todos devemos ter recursos mínimos, básicos e essenciais para socorros de emergência. Pelo que vejo, coronel, eu acho que não há nenhuma dúvida mais, né? Uma pergunta outra no chat. Se eu queria fazer alguma consideração final, mais outra. Sim, Licínio, eu gostaria de agradecer a todos. O desafio que nos é colocado atualmente é grande, né? É grande, muita responsabilidade de podermos termos, né, a incumbência de prevenir desastre. Mas, sobretudo, é uma ação gratificante. É uma ação gratificante. Eu sempre disse que, na minha vida, na minha carreira, enquanto bombeiros, a gente conviveu de forma muito próxima a eventos de desastres e de morte. Então, tudo o que a gente puder fazer para evitar que as pessoas sejam vitimadas, para que nós tenhamos perdas irreparáveis, prejuízos econômicos aí muito grandes, eu acho que nós devemos fazer. Agradeço a todos vocês, espero que o que tenhamos falado aqui seja útil aos diversos representantes que participaram conosco aqui nesse encontro. E estamos à disposição na Defesa Civil de Belo Horizonte. Se quiserem, os nossos contatos estão lá na apresentação. Sintam-se à vontade de nos procurar, quiser sugerir e quiser compartilhar conosco também as suas experiências exitosas, estaremos muito agradecidos. Muito obrigado, parabéns a você, Licínio, à AMN, por ter nos facultado esse momento aqui de trabalho e muito gratificante. Muito obrigado a todos. Ok, coronel. Muito obrigado, senhor, pela atenção, pelo aceito do nosso convite, pela competência na sua fala. É muito ilustrativa, volto a repetir. E a cada um de vocês, representantes municipais, mais uma vez, fica aqui nosso agradecimento pela confiança na AMN e esperamos nos encontrar numa oportunidade outra, se Deus quiser. Um abraço para vocês, muito obrigado. Até uma próxima. Boa tarde.